Perguntas e reperguntas no processo civil. Ainda se vê o uso de um hábito antigo em audiências, que é a realização de reperguntas para as testemunhas no processo, ou seja, o advogado faz a pergunta para o juiz que formula a pergunta para a testemunha, e se for o caso, alterando o modo de perguntar para não induzir a resposta, entre outras adaptações que podem ser feitas. E isso acabou no processo penal em 2008, quando a Lei 11.690 de 2008 mudou o artigo 212 do Código de Processo Penal, e no processo civil essa prática das reperguntas não existe desde 18 de março de 2016, quando entrou em vigor o atual Código de Processo Civil, porque o artigo 459 do CPC deixa claro que as perguntas devem ser feitas diretamente pela parte representada por seu advogado à testemunha, sem que haja a realização das reperguntas pelo juiz. Então, nós temos o chamado exame direto e o exame cruzado, quando é feito para as testemunhas da parte contrária, o que dá uma celeridade maior à oitiva de testemunha, sem essa necessidade de passar pelo juiz como intermediário da formulação das perguntas. Isso também leva em consideração o princípio do contraditório e auxilia na busca pela verdade das afirmações das testemunhas, porque elas devem responder de imediato às perguntas, o que havia um tempo ainda que se dava quando se usava o sistema de reperguntas. E o fato de que as perguntas são feitas de forma direta não exclui também o poder-dever do juiz de fazer as perguntas para as testemunhas antes ou depois da formulação pelos advogados das partes. Primeiro o advogado da parte que indicou a testemunha, depois o advogado da parte contrária, e o 459, parágrafo 1º do CPC, permite ao juiz perguntar antes ou depois dos advogados das partes. Então nós temos aqui uma ampliação subjetiva da titularidade na inquirição das testemunhas, com uma titularidade cooperativa, ou seja, além do contraditório, nós temos aqui também uma aplicação direta do princípio da cooperação prevista no artigo 6º do CPC, porque, além do juiz, os advogados das partes também podem fazer as perguntas de forma direta, mas é o juiz que define quem começa fazendo a pergunta, se é ele próprio ou se passa esse início das perguntas para o advogado da parte que indicou, que arrolou a testemunha. Então nós podemos ter uma entre duas sequências possíveis: pergunta do juiz, perguntas do advogado da parte que indicou a testemunha, depois perguntas do advogado da parte contrária, ou então perguntas do advogado da parte que indicou a testemunha, perguntas do advogado da parte contrária e depois perguntas do juiz. E nós podemos também ter aí dentro dessa sequência a inclusão do Ministério Público, quando atuar como fiscal do ordenamento jurídico, em que ele vai fazer as perguntas depois dos advogados das partes. E também, é claro, o fato de nós termos essas perguntas diretas não exclui também o controle que o juiz tem sobre a forma e o conteúdo das perguntas feitas pelos advogados das partes, que podem ser indeferidas em 4 situações principais. A primeira, quando a pergunta puder induzir a resposta, ou seja, um problema de forma. Segunda, quando a pergunta não tiver relação com os fatos que a parte pretende demonstrar por meio da prova testemunhal, uma falha de conteúdo. Terceiro lugar, quando a pergunta reproduzir uma pergunta já respondida pela testemunha, uma falha no conteúdo. E em quarto e último lugar, quando a pergunta for impertinente, capciosa ou vexatória, que abrange aí falhas na forma e no conteúdo. Então, não há mais no Código de Processo Civil, desde 2016, o CPC 2015, e no Código de Processo Penal desde 2008, a previsão das reperguntas, e as perguntas às testemunhas devem ser feitas diretamente do advogado da parte para a testemunha. Por hoje é só. Em breve eu volto com mais algum conteúdo sobre processo, direito digital, proteção de dados. Deixe aqui seu comentário, a sua opinião, sugestão, crítica, que logo eu volto
com mais um vídeo sobre algum desses assuntos. Até mais!